Salve Entre Pais! Chegamos hoje ao nosso episódio 4, o episódio 4 do Entre Pais, o podcast da paternidade. E hoje recebemos com muita honra a doutora Mari Lima, psicóloga, educadora parental, uma das maiores especialistas no tema. Ela já pode ser considerada, inclusive, um fenômeno da internet. As redes sociais se aproximam de 700 mil seguidores, lá no Instagram, @educarconscienteoficial. E eles acompanham constantemente, diariamente, valiosas orientações sobre educação parental e como educar de maneira leve e acolhedora os filhos. Teremos 2 episódios com a doutora Mari Lima. Neste primeiro, que é o nosso episódio 4, vamos falar de educação parental na primeira infância. Os desafios paternos desde a gestação até os 6 anos de idade, incluindo aí o início da fase educacional dos nossos filhos. Depois, no episódio seguinte, que será o 5, faremos a pergunta que tira o sono de tanta gente. Sou pai de adolescente. E agora? Doutora Mari Lima, um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júlio. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que a gente tem que levar mesmo esse conhecimento para o público, porque é de necessária importância. Sim, concordo. Para os pais e também para as mães e para as crianças. Isso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. A casa é sua, fique à vontade. É um bate-papo acima de tudo. Nosso público gosta, inclusive, desse nosso tom de bate-papo, mas sempre com informações, logicamente, embasadas, importantes e relevantes. Bom, vamos nessa. Meus amigos, vamos acompanhar esse bate-papo, que eu tenho certeza vai agregar muito para todos nós. Doutora Mari Lima, quanto tempo já de profissão, doutora? Nossa, eu me formei há 20 anos. Sim. Mas eu fiz uma transição de carreira, eu era do RH, então tem 7 anos já que eu tô nesse mercado de educação parental, já voltada para a infância. Olha que meus gêmeos têm 8 anos, então foi uma virada ali depois da maternidade. Depois da maternidade, eu já os vi lá nas suas redes, sim, inclusive. Sim. Tinha algumas postagens mais antigas que tinham as pérolas que eles falavam, não é isso? Exatamente. O JP, não é isso? JP e o Alexandre. Sim. Isso, eu vi realmente. Doutora Mari, você é especialista então em educação parental, não é isso? Educação parental, um método que leva ali ao desenvolvimento emocional, saudável, ajuda a construir uma base positiva para os nossos filhos. Você pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre exatamente o que é educação parental? Sim. Educação parental e o método ECC? Sim. Educar com consciência, é isso? Exato. Por favor. A educação parental é uma forma de estudar as abordagens, ferramentas, estratégias e todo o conhecimento sobre a educação dos filhos. A gente vê que a gente estuda para tudo, né? Sim, tem gente o que tempo faz todo. Engenharia, eu fiz psicologia, pedagogia, astronomia, medicina, e fica 5 anos sentado, né, na faculdade. Eu fiquei fisicamente ou mais. E para maior função dessa vida, que é ser pai e mãe, a gente não estuda. Pois é. E foi essa a minha dor. A minha dor de ter filhos e realmente não saber o que fazer. Porque a gente escuta muito das pessoas. Faça isso, faça aquilo, deixa eu chorar. Escuta de todo mundo, De doutora. todos. De todo mundo. E quando a gente vai fazer, a gente vê que não está aquilo funcionando. Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que isso vai ser relevante para ele no futuro? Sim. A gente tem que pensar hoje a forma como nós educamos para que no futuro essa criança possa sentar numa posição, numa cadeira de presidente, numa cadeira de jornalista, numa cadeira de médico, fazer uma cirurgia com consciência e humanidade. E a gente tem que começar isso agora. Ou em qualquer outra posição que ela venha a escolher, não é? Exato. A questão não é ela ser efetivamente o presidente ou o cirurgião. Porque ela pode escolher outra. Qualquer outra profissão. Coisa, mas que ela esteja plenamente pronta para qualquer profissão. E não é pra só qualquer profissão, desafio, isso. Sabe? É assim, saber ter empatia com o outro. Porque quando eu, mãe, você, pai, está educando seus filhos, nossos filhos com empatia, eles aprendem isso, vai ser natural para eles no futuro. Natural. Então, se eu tenho uma relação tóxica, eu deixo meu filho ali chorar até ele cansar, o que eu estou ensinando para ele? Eu não estou ensinando que ele vai chegar uma hora que ele vai parar naturalmente porque ele sabe que não vai vir. Não, ele tem uma
necessidade por trás. Eu não estou satisfazendo essa necessidade de proteção e afeto. E, acima de tudo, ele não está aprendendo nada de empatia, né? Naquele momento. Exato. Em que você deixa chorar, deixa chorar, deixa chorar. E aí você falou do método ECC. Isso. O método ECC eu criei quando eu fiz quando eu criei o curso, né? Formação em Educação Parental. O método ECC é Educar com Consciência. Então, ele vai muito do planejamento, avaliação do seu perfil parental, implementação das práticas, ferramentas ali no dia a dia. São mais de 21 técnicas que você pode aplicar. Claro que a gente não vai aplicar 21 e vai tudo funcionar ao mesmo tempo. A gente tem que saber que vai ser paulatinamente. A gente vai ensinar uma, vai ensinar outra, e as coisas vão começar a fazer sentido. Exatamente. Então, o método ECC é isso, é para ensinar tanto os pais a educarem seus filhos de forma empática e consciente, quanto para formar educadores parentais que queiram trabalhar com a primeira infância e adolescência. E vão ensinar outros pais, ou usar na clínica. Tem muitas pessoas da área da saúde que já utilizam ali, por exemplo, psicólogos infantis que atendem crianças e podem fazer isso no dia a dia. Aplicar aquilo. Usar essa educação empática, gentil com a criança, na escola. Sensacional, entendi. Doutora, antes de continuar, esse é um ponto que eu estava em dúvida, para falar a verdade. O método foi desenvolvido, criado por você, então. Sim. O método ECC. Sim. Eu criei esse método pensando um pouco no PDCA, você que conhece empresas. Eu sou gestor de qualidade. Gestor de qualidade. PDCA é minha ferramenta de trabalho. Ferramenta de qualidade. Isso. Então, eu fui pensando como que eu posso, junto com o formato do PDCA, educar pais para que eles eduquem seus filhos. Por quê? Para educar, eu preciso me educar primeiro. Muito bom. Se eu quero que meu filho seja gentil, eu tenho que ser gentil. Se eu quero que meu filho seja educado, eu tenho que ser educado. Isso. Se eu quero que ele seja ágil, eu vou ser ágil, mostrando para ele, mas também com gentileza. Sim, muito bom. O PDCA, meus amigos, é um ciclo, é uma ferramenta que a gente usa profissionalmente, que nos orienta a conduzir as situações da vida, não apenas profissionais, mas da vida, com planejamento, com execução daquilo que você planejou, com a ação e com a verificação dos resultados. E quando você verifica o resultado, se ele foi ok, você recomeça um planejamento para alcançar melhores resultados. Se o resultado não foi o esperado, você traça uma correção num novo planejamento e recomeça. Ou seja, é um ciclo infinito. É isso. Muito bem, muito bom. Doutora, vamos pensar aqui a partir da gestação. A gente sabe que, já na fase de gestação, atitudes, comportamentos do pai e da mãe vão influenciar a criança. Eu não sou médico, não sou especialista no assunto, então eu não saberia precisar em que nível. Mas a gente sabe que esses impactos vão acontecer. O carinho que a gente oferece ali na barriga, na gestação, aquilo impacta na criança. O contrário também. Atitudes negativas. Tem aquela história de colocar música. Eu amo música, colocava muito música para minha filha ouvir na barriga e tudo mais. O que o pai... Vamos pensar no pai de primeira viagem. O que o pai precisa desenvolver de afeto ou de habilidade para acompanhar a esposa nessa fase da gestação? Porque não é fácil. Ainda mais se for um pai de primeira viagem. A gente às vezes não sabe o que fazer. Pode até querer, mas talvez não saiba. O que você consegue aconselhar os pais nesse ponto, nessa fase? Essa pergunta é excelente, né? Porque a gente fala que para estudar sobre educação parental não tem que ser logo depois que nasce, pode ser antes, deve ser antes. Isso. E o pai tem um papel fundamental na gestação. O bebê, sim, ele recebe todos os estímulos que a mãe está tendo. Se a mãe está ansiosa, o coração bate rápido, a criança bate consequentemente. Se a mãe está nervosa, a criança vai estar ali mais agitada na barriga. E o relacionamento do pai com a mãe e também da compreensão desse pai do que acontece com essa mãe na gravidez é imprescindível para que ela possa ter mais harmonia e passar essa harmonia para o bebê. Quanto mais equilibrada emocionalmente ela estiver, mais o bebê vai se sentir tranquilo também. Por quê? Quando a mulher está estressada, gera no corpo o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio passa para o bebê e o cortisol, ele
impacta o corpo durante muito tempo. Para voltar ao normal, demora. Então, uma coisa que eu destacaria, muito importante, é a gravidez começa no cérebro. Perfeito. Quando eu planejo ter um filho, eu estou já com essa ideia. E o homem também, né? Sim. Conversar sobre isso, sobre esse planejamento, quando eu quero ter filhos. Como vai ser isso? Como vai ser? Qual a ideia de educação que você tem? Já começar a alinhar pequenas coisas. E para a mulher, quando a mulher engravida, a gestação chega, o cérebro muda. Sim. O cérebro muda, são muitos hormônios. Se a gente for pensar, né? é uma bomba relógio. A mulher fica muito instável emocionalmente, são muitos altos e baixos. Se de progesterona tem ali 30, vai ser 300. Se de estrógeno tem 10, vai ser 30. Ou seja, é proporcionalmente muito forte a mudança. E isso impacta na relação, porque, obviamente, ela talvez ela tenha ações e reações com o próprio marido ou companheiro que não tivesse se não fosse todo esse desequilíbrio, talvez hormonal. Não sei se é um desequilíbrio, né? Mas todo esse impacto hormonal, né? Impacto hormonal. E sim, ela vai, com certeza, ter comportamentos diferentes por conta desses hormônios. Com isso, o homem tem que ter uma compreensão de que, às vezes, a tempestade em copo d'água é porque ela está passando por um momento diferente, né? Gravidez não é doença, mas ela muda o nosso corpo. Sim. Então, o homem precisa entender também que quando o bebê nasce, quando sai o bebê, todos os hormônios dessa mulher vão a zero. Então aí é uma montanha-russa, porque subiu e desce mais vertiginosamente ainda. Uma montanha-russa. Porque se antes a mulher estava ali, né, organizada, mais emocionalmente, porque entende o próprio ciclo hormonal, depois vai lá em cima, dá um disparo e volta, chora muito mais, fica mais sensível. Isso. E depois que nasce, vai a zero. Ou seja, o que eu escuto de muitas mães no consultório é o seguinte: eu tenho tudo que eu sonhei. Eu tenho o meu filho, eu tenho uma casa legal, eu tenho um marido, uma família linda, mas eu não tô feliz. E por que não tá feliz? É o puerpério. O hormônio fez assim, sugou até não ter nenhuma gota. Então, é natural que a mulher mude. E o homem precisa ser parceiro nesse sentido. Ao invés de colocar a gasolina no fogo para aumentar, ele pode ser a água que vai apagar aquela chama. Não, meu bem, tá tudo bem. Eu entendo que você tá sensível hoje, continua fazendo carinho na barriga, continua cantando pro bebê, colocando música, porque tudo isso acalma a criança. Ela vai sentir a música, as vibrações, ela vai sentir a sua voz, vai sentir o toque, vai sentir como a sua esposa fica quando você toca, ou seja, ela sente que está sendo amada. O bebê se sente amado. Então, incrível, o pai ele é essencial nessa relação da gestação. A gente acabou de conversar no episódio anterior, que está no ar, lá no YouTube, né? A gente pode acompanhar o episódio 3, com o Dr. Luzimar Vieira, e estávamos falando disso, da ausência paterna. E aí não é só ausência física, né? Lógico. Ausência física e ou afetiva. Talvez a afetiva pior ainda, porque fisicamente a pessoa está ali, mas afetivamente não, né? Sim. E a gente estava falando um pouco disso. Bom, a gente falou de gestação, e aí, como você disse, né? O bebê nasceu. Vamos para a primeira infância. Primeira infância é fundamental, não é? Fundamental. Criam-se bases ali para toda a vida. Sim. Só para a gente entender, a primeira infância, porque às vezes alguns conceitos vão se atualizando, a primeira infância vai até onde? É até os 6 anos mesmo? Então, a primeira infância a gente pode considerar até o final ali dos 6 anos. Tem gente que fala assim, até os 7. E a primeira infância, ela é o período mais importante da vida de um ser humano. Porque o que chega na infância, o que você vive na infância é o chão que você pisa a vida toda. Quando você vê filmes que vê comportamentos de assassinos, de pessoas psicopatas, sempre volta na infância. Sempre. Porque é aquele comportamento, a forma como ele foi tratado, que ele vai seguir
durante a vida. Então, o que você está ensinando, a criança ela está muito aberta ao conhecimento nesse período. Então, é como se fosse uma página em branco. Sim. Você está ali escrevendo. Se você coloca um limite muito forte, uma crença limitante, por exemplo, até o final ali dos 6 anos, você consegue, é mais maleável você conseguir mudar um pouco essa crença. Depois disso, não é que não muda, mas as crenças, elas já são estruturais. Sim. Então, para mudar elas, é mais complexo. Porque, de certa forma, já foi enraizando. Já está enraizado, exato. Então, a primeira infância é o período mais importante da vida do ser humano. E eu ouso dizer também que tem muitos países que investem muito na educação nessa fase. Sim, né? sim. E a gente pensa no Brasil em países pouco desenvolvidos, de ou terceiro mundo, como a gente ou fala, em desenvolvimento, a primeira infância paga-se menos, não desenvolve esse profissional quanto deveria. Ele deveria, muitas vezes, ganhar mais do que o profissional que está lá na frente, na beira do Enem. Sim. Né? Porque lidar com essas crianças é o que vai oferecer apego seguro, é o que vai oferecer segurança psicológica, estabilidade emocional, para ela lá no futuro não ter relacionamentos tóxicos, não ser a pessoa tóxica no trabalho, nos relacionamentos. A gente não vai entrar num viés político, mas lógico, é difícil para mim compreender, porque isso é tão óbvio, pelo menos me parece tão óbvio, que o investimento nessa primeira infância ele é fundamental, e se não é óbvio, é só olhar para fora. Sim. Para os exemplos tão bem sucedidos lá fora. E assim, eu sou defensor de que a gente melhorou, aprimorou as condições de educação e tal. Se comparar na minha época de escola com o que tem hoje, Sim. Mas tem que fazer uma comparação de laranja com laranja, banana com banana. Sim. Eu acho que a coisa evoluiu, mas não tem comparação com o que há lá fora, né? Sim. E é uma pena. Agora, a educação positiva e consciente, ela tem crescido muito no Brasil. Isso é uma vantagem. Sim. Porque eu recebo muitas pessoas de fora procurando profissionais que trabalham com educação parental, educação positiva, porque lá fora não tem. Exemplo, fiz uma consulta de educação parental essa semana de uma mulher que mora na Bélgica. Sim. O marido dela é belga. Lá, eles falam que é para deixar chorando, você não acolhe a criança. Olha. E as escolas agem dessa forma. É muito difícil encontrar. As diferenças culturais. Muito grande. Na Europa tem essa questão mais fria. É mais fria. Bom, e aí, ainda na questão da primeira infância, novamente, porque o nosso foco ele é para os pais, aberto para as mães, para as tias, para as madrinhas, os padrinhos, mas os pais, a gente quer acolher os pais. O que o pai deve fazer? Essa é uma pergunta complexa, o que ele deve fazer. Mas como um pai deve enxergar essa primeira infância e como ele deve ser participativo daquilo? O que você recomendaria para o pai? Olha, porque a gente já passou pela gestação. Agora estou lá com meu filhinho pequeno, de 0 aos 6 anos. Como participar disso de uma forma construtiva? Sim. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que o tempo tem que ser com qualidade. Se você passa tempo de qualidade... Não é quantidade, talvez, não é quantidade. Né? Isso. O tempo de qualidade é necessário para que a criança sinta esse vínculo, para que ela se conecte. Então, quanto mais o pai estiver conectado com a criança, senta e brinca com ela, olha no olho, fica na altura da criança. Aquelas brincadeiras quando é menorzinho, né? Joga a bola, olha no olho da criança, a criança joga a bola para você. Joga o carrinho. Estabelece a conexão. Estabelece uma conexão. Isso. A criança chora. É aquela coisa, né? É permitido chorar ou sentir qualquer emoção. Não existe emoção nobre e emoção não nobre. A tristeza e a raiva todos sentimos. Então, o pai, como os outros adultos, mas o pai especificamente, ele vai sentir todas essas emoções. Ele vai ter os momentos de raiva, os momentos de estresse. E é importante a autopercepção. Isso, acho fundamental. A autopercepção de que quando eu estou, né, com o meu copo entornando, eu já estou estressado de um dia, a água está entornando aqui, eu vou oferecer para o meu filho 40%, 30%, 20% do que eu consigo. Agora, se eu consigo lidar com isso, de que forma?
talvez fazendo um exercício físico, cuidando de mim, tendo tempo para mim, autocuidado, cuidado com a minha esposa, ter um bom relacionamento, o meu copo não vai passar aqui muito dos 60% do meio. Então, quando eu estiver com meu filho, eu posso até estar com raiva, mas eu não vou estar ao ponto de gritar, eu não vou estar ao ponto de agir de uma forma rude com ele, ou bater. Transferir para ele. Né? Porque a criança, ela tem um cérebro imaturo. O adulto sabe se controlar emocionalmente. Muitas vezes não aprendeu, tá? Ou deveria. Ele deveria saber, isso. Mas não aprendemos isso quando criança. Né? Os nossos pais não tiveram acesso à informação, e não é por maldade. Não, gente, é maldade. Eles não tiveram. Né? Nós somos criados sem alfabetização emocional. Isso. Mas hoje, que nós sabemos que o adulto tem um cérebro capaz de se autocontrolar emocionalmente, então é papel, sim, do pai se autocontrolar para depois ajudar a criança a controlar o dela. O pai faz o papel de corregulador. Então, eu me autorregulando, eu ajudo minha criança a se regular emocionalmente. Ela está numa crise de birra, eu vou oferecer meu corpo, meu abraço, esperar passar, porque conversas e sermões nesse momento não adiantam de nada. Gritar no momento de birra só eleva a temperatura. Exato. Não é colocar gasolina no fogo. Colocar gasolina. Isso. Então, é essa conexão. Até nessa primeira infância, o pai ser presente, ter essa presença com qualidade, falar palavras de afeto e carinho, dizer para o filho quanto ele é importante. Tem pais que têm dificuldade de dizer eu te amo, mas você pode dizer isso de outras formas. De outras formas. Você é tão importante para mim. Eu aguardava... Não precisa usar essa expressão que às vezes a pessoa não consegue falar muito bem. Eu guardei ansiosamente pelo nosso momento hoje juntos. Isso. Né? Você é o filho que eu sempre quis. E mais importante ainda é entender as diferenças. A criança, por mais que a gente tenha planejamento ou ideia do que ela vai ser quando crescer, ou de quem eu gostaria que ela fosse, ela é uma criança única. Isso. Então, ao invés de olhar, né? é o indivíduo. Ao invés de olhar com os olhos julgadores, meu filho não está ali desenvolvendo do jeito que eu gostaria. Ou tem pais que descobrem ali que a criança tem um transtorno e etc. Ao invés de seguir uma linha muito rígida do que eu espero para o meu filho, é aceitar meu filho como ele é. Isso. Porque isso vai evitar muitas possibilidades de adoecimento psíquico no futuro. Eu sempre falo o seguinte, porque a gente conversa e, enfim, apresenta um pouco de luz, tenta trazer um pouco de luz. A gente não, você, né? Nossa. Eu tô recebendo essa luz também. E às vezes pode passar uma falsa impressão de que a gente está dizendo que é tudo muito fácil. Não é. Não é. Não é, e eu gosto até de falar isso sempre olhando mesmo. Gente, não é fácil. Então quando a gente fala, tá no momento de birra, segura, se controla, oferece afeto, carinho, não estamos falando que é fácil. Mas é o que tem que ser feito. São coisas diferentes. Ser fácil ou não é uma coisa, mas é o que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito. Esse é o caminho correto. E eu posso dizer uma coisa, porque eu acho isso fenomenal. Eu estudo muito sobre educação, porque eu também fui usar ela em casa com meus filhos. Eu quero que eles tenham essa consciência de amor, esse afeto. Eu quero que eles cresçam assim. Mas é difícil todo dia. Meus filhos estão com 8 anos. Todo dia. Todo dia é uma luta. Todo dia. É delicioso todo dia. É delicioso. E é difícil todo dia. É difícil todo dia. Isso. Né? Então, não é que, porque eu estudei é mais fácil. Não, tem hora que não é. Ótimo. Eu tenho que pensar não existe resposta de prateleira. Cada criança é de um jeito, com um eu ajo de um jeito, com o outro eu vou ter que agir de outro. É isso. Mas é isso, assim, a gente seguindo cada dia, tendo paciência, porque essa criança vai perguntar 100 vezes a mesma coisa, 200 vezes, e a gente continuar respondendo num tom adequado. Tudo isso vai fazer diferença lá na frente. É isso, muito bom. Passamos pela gestação, primeira infância, e aí chegou a hora de mandar para a escolinha. A gente está fazendo uma timeline aqui. Sim. Chegou a temida hora de mandar para a escolinha, porque às vezes a gente não está preparado para mandar para a escolinha. Dr. Isamitiba, foi famosíssimo no Brasil, tal, muito respeitado, educador muito respeitado, autor de diversos livros, palestrante, que você certamente conhece muito bem, Dr. Isamitiba. Ele falava que a educação ela não pode ser delegada somente à escola.
Ela não pode ser delegada da escola. Porque o aluno, ele é transitório. O filho é para sempre. Então, nós somos responsáveis por essa educação. Não é só eu colocar lá dentro da escola e fiz minha parte. Bom, pensando nisso, sou pai de uma criança pequena, meu primeiro filho, e está na hora de mandar para a escola. Como eu posso oferecer esse momento para essa criança com segurança emocional? Tanto para mim, quanto para ela. Como fazer esse desapego e iniciar essa fase da escolinha assim, de uma forma que ela se sinta mais segura? Esse momento da escola, ele é um momento muito importante para a família e para a criança. Né? Muitas vezes tem uma dificuldade ali dos pais de lidarem, de soltarem. É a primeira ruptura, né? É a primeira ruptura, E quando a gente fala assim, qual é o momento ideal para colocar a criança na escola? Isso, hoje em dia fala-se muito nisso. Eu gosto sempre de dizer que essa é uma escolha da família, né? Cada um tem uma realidade. Eu não posso entrar na vida do Júlio e falar assim, Júlio, coloca com 4 anos, você trabalha o dia inteiro, sua esposa também, eu não posso fazer isso. Mas quando você for colocar na escola, aí sim eu dou algumas orientações, como por exemplo, quais são os valores que você tem em casa? Você vai procurar uma escola que tenha esses valores. Que esteja alinhada com isso, né? Que esteja alinhada com esses valores. Você vai visitar essa escola. Eu sugiro visitar mais de 1, 2 escolas, pelo menos 3 como base. Acho que nós fomos em 5, eu com a minha esposa. Excelente. Porque aí você faz perguntas. Eu, como sou da educação positiva, eu sempre gosto de orientar. Pergunta se tem castigo, se tem punição. Porque as escolas que têm castigo e punição são escolas que estão no século passado, né? Assim, deveriam estar no século passado, porque a gente sabe que hoje existem outras formas de ensinar e aprender, que não seja com punição, que seja com a inclusão, que seja com adaptando o espaço para a criança, né? Porque o modelo muito conteudista, assim, a criança tem para casa todo dia, tem 5 deveres no dia, que é menino passando no Enem com 6 anos. Não, gente, calma. Tem espaço para brincar. Como é que é a alimentação nessa escola? Eu ainda peguei um pouco dessa fase, esse excesso de para casa. Sim, eu também. Até um pouco de punição, assim, mas pouco. E fica muito camuflado, tá? Tem escolas que falam, não uso punição, mas aí você vê ela mascarada de outra forma. Você vê o nome da criança lá na lousa. Isso. A gente tem que ter esse cuidado. E tem que ter uma abertura muito forte entre a escola e os pais, né? A gente tem que se sentir seguro com a escola, porque eu vou entregar o meu bem mais precioso. Então, se eu me sinto segura, eu vou acompanhando, eu não vou realmente delargar. O papel de educar é da família. É da família. A escola é um complemento. Então, a gente, junto com a escola, dá as mãos e caminha junto. Porque essa que deve ser a ideia. Se a escola, por algum motivo, não está atendendo as expectativas, você pode avaliar e mudar de escola. E mudar. Exatamente. Então, assim, acho que a gente não precisa assim, não, eu tenho que deixar meu filho na mesma escola do maternal até o cursinho para a faculdade. Então, assim, a gente tem que desapegar de alguns conceitos e hábitos antigos, porque a gente tem que ver o que é melhor para aquela criança. Como que ela aprende melhor. E se informar e conversar em casa, né? Porque a gente está numa época em que julgamentos acontecem o tempo todo. Sim. E você até falou um pouco mais cedo sobre algo parecido assim. Sempre vão colocar opiniões. Aí se você falar, eu preciso colocar já na creche com 2 anos que eu preciso voltar a trabalhar. Não, que absurdo com 2 anos. Aí a outra pessoa, não, tá certo. Aí eu vou colocar com 3. Nossa, que absurdo com 3. Com 4. Nossa, que absurdo. Aí eu vou colocar com 5. Nossa, mas não colocou ainda. Então, assim, julgamentos vão acontecer o tempo todo. Acontecem. Você precisa conversar em casa, avaliar e tomar sua decisão, né? Sim. A decisão uma decisão sua. Única. É única, é sua. É sua. Sim. A decisão daquele momento é sua e tudo que vai se desdobrar dali pra frente é com você também. E outra coisa, a realidade é sua. Né? Não adianta eu querer colocar a realidade de uma outra família na minha casa. Espelhar de outra família. Isso. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Quero abordar um pouquinho agora a questão do esgotamento parental. Esgotamento parental. Ele é um fato. Certamente atinge milhares, talvez milhões de pessoas. E cada vez mais, porque a nossa rotina ela tá insuportável, insustentável, não é? Sim. A gente não para. A gente não para. A gente, adultos, a gente não consegue parar. E se parar, realmente parece que as coisas não vão mais caminhar, né? Vão caminhar, né? Sempre vão. Mas a gente não para porque a gente acha que vai dar tudo errado. E aí vem o esgotamento.
Queria saber se há como a gente elencar os principais sintomas desse esgotamento parental. Ou seja, conseguir identificar, perceber com mais antecedência que eu, pai, estou chegando no limite, ou que a mãe está chegando no limite. Hoje em dia chamam de vários nomes, tem o burnout, né, que daí envolve a questão do trabalho. Mas enfim, dá para a gente perceber que a gente está próximo do esgotamento? E se dá, o que fazer? Porque a gente vai acabar transferindo isso para os filhos, se a gente não percebe isso, né? Tô cheio de crianças no consultório com pais esgotados emocionalmente, com burnout parental ali. Sério? E isso é muito frequente, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pois é. Depois esse da número ele é pandemia, impressionante, né? Impressionante. Porque a gente está numa cultura da exaustão. Isso. Né? É uma cultura da exaustão que eu tenho que ser produtivo o tempo todo. Isso. Só que, pensa comigo, a produtividade ali no trabalho, ela vai muito em contrapartida do que é a educação em casa. Porque a gente apressa o filho. Vamos que a gente está atrasado, tem que ir, você tem que chegar no seu trabalho. E aí você apressa a criança. E a criança tem uma fase, né? É fantástica que ela essa fica fase. assim, aí você tá e ali. Quanto mais você fala, vamos, anda. Ele veste a roupa, depois de 20 minutos você tá assim, gente, ele nem tocou na roupa, né? Tá de pijama ali. Porque a criança não tem pressa. Isso. A infância não tem pressa. E o adulto nessa fase de exaustão entra muito no automático. Sim. Né, vai no automático. Então, sintomas físicos, né, dor no corpo, essa questão de somatização, às vezes dá até alergia. Somatizar, alergia, você percebe na pele, né? Coceira. Cada um tem um jeito de demonstrar com o corpo. O corpo fala. Né? Às vezes é esquecendo, tô muito esquecida, porque a cabeça não para. Eu não paro para ter um tempo para mim. Eu estou provavelmente à beira de um colapso. Irritabilidade, essa sensação assim de branco. O branco ele é fantástico, né? Assim, e agora? E agora? Deu aquele apagão, aquele fazer. lapso. Exato. Ou seja, tudo isso são sintomas que a gente precisa estar atento. Sim, a gente tem que estar atento. Essa irritabilidade pode impactar nos relacionamentos, em casa. Se você vê, por exemplo, uma criança muito irritada, batendo, você vai pesquisar, muitas vezes tem a ver com os pais passando por esse momento de esgotamento emocional. Entendi. E aí a criança está absorvendo aquilo, né? Porque ela vai absorver. Sim. Porque a criança, ela pode ser tudo, mas ela não é boba. Dentro de casa, ela é impressionante, ela tá atenta a tudo. É uma esponjinha. É uma esponja, ela absorve tudo, tudo. Então, às vezes, a gente pode achar que a criança não tá percebendo, ou que não tá vendo uma irritação, uma discussão, ou qualquer coisa, ou uma cara fechada. Sim. Porque não precisa chegar na discussão dentro de casa, a cara fechada. A criança está absorvendo aquilo. Aquilo é uma comunicação. Né? A gente se comunica de todas as formas, mesmo em silêncio. Isso. O corpo fala, você acabou de dizer. Fala. E um outro ponto também é essa sensação de esgotamento emocional, psíquico, físico. Então, as emoções muito altos e baixos também quer dizer... essa variação constante. Exato. Tem a ver com esgotamento. É complicado, hein? E aí fazer o quê, então? Buscar um acompanhamento profissional, acho que é sempre uma ótima recomendação, não é? Sim. Tem várias coisas que a gente pode fazer para minimizar esses impactos. A primeira delas é você começar a olhar para dentro. Sim. Olhar para você mesmo e entender. Olhar com honestidade, né? Com sinceridade. E reconhecer isso. Que você está esgotado emocionalmente. A sobrecarga de um pai é muito grande. Entender que isso não é uma falha, né? Não é uma falha. Isso não é um fracasso. Somos vulneráveis isso não é um problema. Fracasso. Isso. Não é um fracasso. E tá tudo bem. O importante é reconhecer. E pelo contrário, se os pais, as mães, as empresas percebessem, tivessem esse olhar para esse pai que acabou de ter um filho, está sendo ali pressionado. Poxa, ele tá ali se sentindo um fracasso mesmo. Só que não é. O que está acontecendo por trás na vida dele. Como ele é especial por conseguir oferecer tanto. Né? E continuar ali no trabalho, entregando. Só que às custas da própria saúde. Então, assim, você pode entender o seu corpo, colocar limite. Né? Ter um momento de autocuidado. Aquele filme Divertidamente, não sei se você chegou a ver. Eu vi o 1, o 2, todo mundo fala do 2 agora. Então, para quem viu o 2, tem um momento que a ansiedade tá lá, né? A ansiedade tomou conta, ela tá girando ali em volta
da mesa de controle, e aí, de repente, a alegria para ela olha assim, e ela senta numa cadeirinha, tipo essa, e a alegria dá um copinho para ela, um cafezinho. E esse momento, assim, de parar e tomar um café é um autocuidado. Isso. É um momento de parar para pensar, porque senão vai no automático. A gente tem que sair do automático, a gente tem que viver o momento. A gente pode, inclusive, perceber o tempo da criança, tentar se assemelhar ali. Poxa, deixa eu fazer mais leve mesmo. Isso. Fazer uma atividade física pode ser muito importante. Isso é muito importante, né? Sim, porque a atividade física, ela traz dopamina, né? É prazer. É prazer, né? Prazer. E o esgotamento é a falta de prazer, né? Começa a dar... a pessoa fica deprimida. Ou seja, há ações que a gente pode tomar por nós mesmos. Sim. Sem necessariamente ter que quebrar, às vezes, algum estigma e ir a um psicólogo ou um terapeuta. Eu consigo fazer coisas por mim no meu dia. Eu posso ter iniciativas. Isso, no meu dia a dia. E mais, quando você abraça seu filho, antigamente achava-se que a ocitocina era um hormônio especificamente feminino, né? Que a mulher tem ocitocina porque é o hormônio do amor, então o bebê fica ali sugando, produz mais leite e ela tem mais amor. Mas não, a ocitocina, ela aumenta no homem também. Então, quanto mais você abraça o seu filho, quanto mais você passa tempo com ele, mais ocitocina você vai produzir. E isso também é amor. Então, passar tempo com seu filho é uma forma de se cuidar. Eu não sabia, mas eu sinto isso todos os dias. Olha só. É isso aí. Interessante. E o aconselhamento de um especialista é também muito importante, porque muitas vezes a pessoa não consegue parar. Ela está num ritmo frenético e ela tem uma demanda muito frenética no trabalho e ela precisa daquilo financeiramente para sustentar coisas que muitas vezes ela nem precisa. Círculo vicioso, porque a demanda nunca vai acabar e a necessidade financeira nunca vai acabar. Exatamente. Círculo vicioso. Então, nesse momento, uma pessoa para te escutar, né, um psicólogo especializado, educadores parentais, podem te orientar nessa caminhada, né, para que você saia desse esgotamento, porque isso leva à morte, gente. É isso. Pronto. Não podia resumir de melhor forma, né? E uma educação que falta muitos braços para a criança. Sim. Né? Essa criança está ali ausente, com o pai ausente, com a mamãe ausente, porque está esgotada emocionalmente. Eu vou fazer um relato rápido aqui. Pessoal, o nosso produtor, inclusive, aqui já sinalizou. O tempo já está esgotando. Passa rápido demais. Eu sempre falo, o bate-papo, quando tá bom, ele acaba muito rápido, né? Mas eu estava, talvez uns 15 dias atrás, no shopping. Às vezes eu conto esses casos, as pessoas acham que eu invento o caso pro podcast. Não é. É que acaba acontecendo na minha frente. E aí eu estava com a minha filhinha tem 3 anos. E aí estávamos nós dois lá e a gente foi comer no shopping e andar à toa. E aí levei ela pro fraldário, porque precisava trocar a fraldinha dela, levei ela no fraldário. Tava só eu e ela. E aí dentro do fraldário chegou um homem, pelo que eu entendi era o pai, com a menininha, devia ter uns 4 para 5 anos, perto de 5 anos, a menininha. E aí ele chegou e ela entrou no reservadinho, onde tem o vasinho sanitário. E ela entrou e aí ela conversando lá do vasinho e ele aqui do lado de fora. E ela conversando com ele. Papai, eu já tô sentada aqui, tá? E aí ele respondeu assim, tá bom, filha. Aí, vocês me perdoem, inclusive eu não falo essas coisas, mas eu vou ter que retratar aqui da forma que ele falava. E aí ele falou, tá bom, filha, tá bom, caga logo aí. Desculpe, mas eu preciso falar. E aí eu olhei aquilo, eu achei até que eu tinha entendido errado. E aí ela, tá bom, papai, desculpa. Não, anda logo, filha, anda logo. Caga logo aí, vambora daqui. Não tinha 5 anos a menina. E aí ele pega o telefone e liga, e eu entendi que era pra mãe dela. Não sei se eram casados. Pelo tom da conversa, talvez não. Ligou pra mãe. Aqui, eu sabia que eu ia me arrepender disso. Eu deveria ter feito hora extra hoje pra não estar aqui nesse shopping com essa menina. Agora eu tô no banheiro, esperando essa menina cagar, que ela nunca termina, e você aí em casa tranquila e eu aqui com ela. Desse jeito, se eu pudesse, eu voltava pra fábrica. E falando alto, e todos no banheiro escutando, inclusive a menina. E aí, eu pensando naquilo ali, eu falei, gente, eu não sei definir uma situação como essa. Eu não sei. E eu não definiria como esgotamento. Sinceramente, eu não sou médico, de novo, talvez seja esgotamento, mas eu prefiro dizer que não é. Eu prefiro dizer que é uma canalice sem tamanho e não esgotamento. Porque não é possível ter um comportamento desse com a menininha desse jeito, não é?
Ou eu estou supervalorizando a situação? Não, né? Não pode ser Não, assim, é né, doutora? lamentável. É Assim, lamentável, né? um comportamento de um pai. E aí a gente vê que esses pais replicam comportamentos passados. É como se eu vivi isso, então eu vou oferecer isso. Pois é. Como se eu sofri, então vocês vão ter que sofrer. Agora, assim, é como se a mãe fosse a culpada. Não, isso é fantástico, né? Porque aí liga e atribui a culpa à mãe, né? Culpa a mãe. É, A gente ué. vê que acontece muito isso, mas eu também vejo muitos pais assumindo um papel diferente. Sim. Só que essa pessoa, né, que falou dessa forma com essa criança, ela não entende nada de cérebro imaturo, Não entende nada. do que essa criança pode levar para a vida de que ela está escutando, porque ela provavelmente sente um peso, né? Você imagina a Ela menina não vai sentir a escutando. vontade com o pai. Aí você imagina a menina escutando. Eu escutei meu pai falar que ele preferiria estar fazendo hora extra na fábrica do que estar comigo passeando no shopping. Você não apaga isso da memória dessa criança nunca Não. mais. Não apaga. Essa criança lá com 30 anos, quando ela estiver na terapia, ela vai falar desse fato. Mas enfim. E aí essa criança, o que pode acontecer? Ela crescer com a sensação de que ela é um peso. Isso. Não, nos relacionamentos amorosos, ela ficar muito reservada em si mesma ou achar que ela merece ser tratada dessa forma. Isso. Porque a gente busca parceiros ou parceiras parecidos com os nossos pais. Não, e aí você falou uma coisa que é terrível, porque se ela cresce achando que, poxa vida, eu sou um peso, eu mereço isso, ela está se comprometendo negativamente para o resto da vida. Ela vai ser submissa a relações tóxicas para o resto da vida. Agora, você percebe a importância de um pai e de uma mãe entrar nessa consciência de que o que eu faço hoje não fica aqui? Não fica aqui. Isso. É pesado, né? A gente precisa caminhar para o final desse primeiro bate-papo. Eu separei, o pessoal tá vendo, eu tenho aqui, né, nosso material de apoio personalizado, a colinha personalizada, é o nosso guia aqui do bate-papo. E eu queria tocar rapidamente, eu vou tentar não ser cansativo, mas eu separei numa pesquisa algumas leis que estão tramitando lá em Brasília a favor da licença paternidade. Uhum. Porque é um assunto que a gente tem ouvido falar mais, sabe, de uns tempos para cá. E aí eu separei aqui, ó, tem uma PEC de autoria do senador Carlos Viana, que está sendo discutida. Tudo isso aqui, pessoal, é pesquisa agora de 16 de janeiro lá no site do Senado Notícias, então é fonte oficial. Cuidado com as fake news, né? Uhum. Fonte oficial lá do Senado. Essa PEC que está sendo proposta pelo senador Carlos Viana, lá do Podemos de Minas, é para ampliar a licença paternidade de 5 para 20 dias, inclusive caso de adoção. Tem uma PL, um projeto de lei, do senador Cajuru, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, com o objetivo de ampliar a licença paternidade, começando com 30 dias nos 2 primeiros anos de vigência da norma e chegando na maturidade da norma a 60 dias de licença paternidade, além de salário paternidade. Uhum. Essa eu nem tinha ouvido falar ainda, é a primeira vez que eu vejo discutir sobre isso. Tem um outro projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, do PT, ampliar a licença paternidade para 60 dias úteis e compartilhamento de até 30 dias da licença maternidade com o pai. Ótimo. E também regras diferenciadas para nascimentos múltiplos, para filhos com deficiências e para parto prematuro. E a lei também extensiva a casais homoafetivos e adotantes. Ou seja, muito completo. Perfeito. Outro projeto de lei do senador Carlos Viana propôs o compartilhamento da licença maternidade entre os cônjuges, permitindo a divisão de até 60 dias entre eles. Caso de filhos com necessidades especiais, a licença maternidade é dobrada e dessa forma pode ser compartilhada em dobro com o pai. Isso. E o último, para fechar, projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT, objetivo de ampliar a licença paternidade para 60 dias, também prevê acréscimos em caso de nascimentos múltiplos e necessidades especiais, e também pode ter a licença compartilhada com a mãe, e no caso de casais homoafetivos, você pode somar as duas licenças e aí eles decidem se tira junto, extensivo ou não. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. Sob a ótica do pai, né? Pensando no pai, estabelecendo uma rede aí de apoio efetivo para os pais. Medidas como essas aqui, independente de partido, não tem nada a ver com partido aqui, mas medidas como essas, se forem para frente, você acha que tem impacto positivo? Assim,
É muito forte. Não é? É muito. Precisa. Doutora, precisa. 5 dias é o corridos. Mínimo. 5 dias corridos é um absurdo. Não dá. Aí você julga o pai que ele não é participativo com a mãe. Exato. Você deixa ele 5 dias corridos em casa? E é aquela coisa, assim, né? No passado as mulheres ficavam em casa. É isso que eu ia falar. Você quase que reforça esse estigma antigo. Exato, você tá o replicando. pai tem que trabalhar, que é o provedor. A mulher não precisa trabalhar, a mulher fica em casa. Então, se a gente quer que muda, se a gente quer que os homens se coloquem mais no papel de cuidado, que se posicionem nesse papel de cuidado, a gente precisa oferecer espaço para que eles cuidem. Isso. E uma coisa também que eu acho maravilhosa, assim, se é parto prematuro, se é gêmeos, criança com algum transtorno, com deficiência, tem que ser aumentado. Meus filhos nasceram de parto prematuro, são gêmeos. Eles nasceram com 34 semanas, eles poderiam ter nascido com 21. Ou seja, eu ficava pensando, o meu medo era, eu vou passar a licença maternidade inteira na UTI. E assim, como que eu vou, né, me conectar com eles o suficiente? Isso. Então, a gente precisa sim considerar como que essa criança nasceu. Tem um irmãozinho junto, e casais homoafetivos. Eu acho que a gente tem que considerar todos os pais. É isso. Todos os casais, independente de como ele é formado. E a gente precisa mudar isso, porque se a gente quer mudanças consideráveis no homem no papel de cuidado, esse é o primeiro passo. Mas acho que ele está demorando ainda muito para ser dado. Está demorando, né? Está demorando. E eu lá tramitando, mas tem que chegar a uma conclusão. Eu atendi uma paciente portuguesa que era assim lá já. A licença parental, ela era... Você podia dividir entre pai e mãe, né? Da forma que você achasse melhor. Tá. Se não me engano, eram 9 meses. Não sei se eram 9 meses ou 1 ano, mas o marido ficou 3 meses e ela ficou o restante. Olha. Então, assim, a criança, ela teve esses pais presentes o tempo inteiro. Muito interessante. Tomara que isso evolua rapidamente aqui, não é? Sim, por favor. Excelente, doutora. Muito bom. Como eu disse, passou muito rápido. Continuaríamos aqui. Ok, temos mais um episódio com a doutora. Mas o bate-papo acabou rápido, realmente. A gente chega assim ao fim do episódio 4, pessoal. Eu agradeço demais a todos. Um bate-papo de altíssimo nível, como era esperado. A gente fez a divulgação prévia, né, da doutora conosco aqui e gerou uma expectativa grande demais. Muita gente, milhares e milhares e milhares de pessoas assistindo as prévias e comentando aquilo. Então, assim, gerou uma expectativa. A doutora é muito ativa nas redes e o público todo acaba que está aguardando esse bate-papo. Que bom, que ótimo, né? Que a gente leve essa mensagem a mais e mais gente. Então, doutora Maria, eu quero agradecer demais. O Entre Pais agradece demais a sua presença. Foi um grande prazer. O bate-papo foi excelente e eu tenho certeza absoluta que vai contribuir para muita gente que vai nos assistir. Isso vai estar lá no YouTube, disponível para assistir sempre que vocês quiserem, e vai trazer benefícios para quem já é pai, para quem vai ser, o planejamento, né? Para quem vai ser pai e tudo mais. Muito obrigado pela sua presença. Deixo aqui aberto, né? Se quiser fazer algum encerramento. Eu sei que você até comentou sobre o método, né? ECC e a educação parental, você forma, não é isso? Você forma profissionais. Sim. Isso, com a chancela do MEC, não é isso? Sim, sim. Tá. Eu queria antes agradecer, né, assim, esse convite. Eu acho que os pais têm tomado iniciativas que são essenciais, né, como essa que você teve, do Entre Pais. A gente sabe que não é a maioria, mas a gente vê um movimento muito grande e eu gosto muito quando algum pai me chama e fala, mas por que você só fala mãe? E eu fico pensando assim, gente, essa foi a minha realidade, mas eu sei que tem muitos pais ali que se preocupam, tem pais solo, é a coisa mais linda, como eles cuidam dessas crianças e como eles também estão dispostos a entrar de forma ativa nesse protagonismo. E falando ali sobre, eu faço formação de educadores parentais, né, eu fiz uma transição de carreira, foi necessária para mim, inclusive por causa da exaustão, esgotamento parental ali, tive um burnout, para poder estar mais com meus filhos. E depois disso, eu percebi que quem comprava o meu curso de educação parental não eram só as mães, eram também profissionais. Muitos profissionais da área da saúde, psiquiatra infantil, pediatra, psicólogo, muitos professores, donos de escola. Então, eu tenho uma formação para formar educadores parentais com a chancela do MEC, que é muito legal. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só entrar no meu Instagram.
E Vamos repetir o Instagram, por favor? É @educarconscienteoficial. Ok, ele vai aparecer para nós aqui no rodapé da nossa conversa. Bom, é isso. Entre Pais, eu agradeço novamente. Esse foi o nosso episódio 4, um episódio construído com muito cuidado, com muito carinho nos detalhes. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Quero agradecer ao nosso parceiro, o seu podcast BH, aqui em Belo Horizonte. Hoje vocês estão vendo que a gente está no estúdio diferente. A gente usa mais o estúdio Eclipse. Hoje estamos no estúdio Design. Então, assim, cada vez mais o Entre Pais trazendo qualidade para todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio. But